Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sou sócio fundador da Elevate Capital e sejam muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de fevereiro. Nessa carta a gente vai falar um pouco sobre a performance da carteira no mês, né, tanto de renda fixa como de renda variável, os principais temas que impactaram a performance dessa carteira, como também a gente vai aproveitar o momento, né, então o mês de fevereiro, né, e esse finalzinho de fevereiro, começo de março, teve a publicação dos resultados financeiros das empresas que a gente investe, né? Então, hoje a gente tem uma carteira algo em torno de 11 a 12 ações. A gente vai usar a apresentação de hoje para falar de 6 resultados já apresentados, já analisados, discutidos. Esse, para nós, é um momento muito importante, né? Então, a gente tem uma série de tese de investimentos das ações que a gente tem na carteira, e nesses encontros trimestrais a gente entende um pouco como é que como que está o progresso da empresa versus a tese que a gente criou, para entender se ela está ou não indo para um caminho que a gente imaginava que ela iria, se esse caminho é bom ou é ruim, e se eventualmente isso tem a necessidade de atualizações mais fortes na nossa estratégia, tá bom? Já te lembro que a gente tem novidades, então, sem mais delongas, vamos começar aqui a compartilhar a nossa tela com vocês. Acho que vocês já estão vendo aí. Vamos lá, então, falar da nossa carta do mês de fevereiro. Já vou trazer aqui para vocês a nossa carteira de renda fixa, né? Então, acho que vocês já perceberam. A gente teve um mês de janeiro muito forte, né? Tanto em bolsa como em renda fixa, a gente bateu todos os benchmarks, né? E no mês de fevereiro foi aquele mês de água, um balde de água fria, né? Então, a gente tem dois principais motivos, né, que fizeram com que os ativos de risco tivessem essa reprecificação para nós sobre a perspectiva negativa, que foi toda essa discussão entre governo e Banco Central, atrelado à lógica de meta de inflação, de queda da taxa de juros, né, um eventual ataque à independência do Banco Central, que foi uma conquista muito importante de nós brasileiros. Isso gerou um ruído muito grande que reprecificou todos os ativos de forma negativa no mês de fevereiro. Somado a isso, né, a gente tem um cenário externo também no mês de fevereiro um pouco mais pessimista, né? E esse pessimismo ele veio principalmente pela discussão de um novo ciclo de aperto monetário por conta do Fed, né? Que é o Banco Central norte-americano decorrente dos últimos dados publicados, né? Então, a gente tem os Estados Unidos com uma inflação um pouco mais persistentemente alta e um mercado econômico ainda muito pujante. Então, isso é um cenário combinado que, de uma certa forma, força o Banco Central americano a continuar o seu ciclo de alta de juros, isso acaba tendo também uma perspectiva, né, um efeito negativo em todos os ativos, não só lá, mas no mundo todo também, tá? A gente vai entender um pouco isso, como afetou, né, a nossa carteira de bolsa e, de novo, né, vamos entender como é que está a saúde financeira das empresas investidas para avaliar se essas quedas de fato são boas oportunidades de compra, né, pensando em um ciclo de valorização aí para os próximos meses e para os próximos anos. Perfeito? Até aqui a gente já passou, a carteira de renda fixa no mês ficou menos 0,28 versus 0,9 da Selic, né? A Selic ela vem performando aí mais de 1% ao mês, mas como o mês de fevereiro é um mês mais curtinho, né? Tanto por conta, né, da quantidade de dias, quanto também por conta do feriado do carnaval. A gente teve aqui uma performance um pouco mais prejudicada no agregado nesse sentido, né? No ano, a carteira de renda fixa, ela fica em 1,5 versus 2 da Selic, né? Por conta dos motivos que eu já falei dessa discussão, principalmente, né, do ataque à independência do Banco Central e essas interferências políticas, né? E aí, de uma certa forma, esse ruído de Brasília, ele diminuiu, né, nas últimas semanas, e aí já faz com que a nossa carteira agora, no mês de março, ela já esteja novamente à frente da Selic. Mas não vamos falar de março, vamos focar em fevereiro para esta carta, perfeito? No agregado dos últimos 5 anos, a gente continua com 56% de performance, né, versus 39%, uma excelente performance na nossa carteira de renda fixa, já vista aqui pelo desenho do gráfico ao lado da tabela. Vamos falar de renda variável, né? A carteira de renda variável ela caiu no mês de fevereiro menos 5% versus menos 7,5% do Ibovespa, né? Então, óbvio que a gente não fica nunca, né, contente com uma performance negativa, mas a gente fez o mês de janeiro, onde a gente performou mais do que o Ibovespa, né? E no mês de queda do Ibovespa a gente caiu menos que o Ibovespa, né? Então, para quem nos acompanha já há muitos anos, a gente fala que essa, na verdade, é a dinâmica de sucesso tanto da carteira da Elevate, é só olhar aí o agregado dos últimos 5 anos, uma rentabilidade superior a 100%, né? Quando a gente compara 30
de 30 a 37 do Ibovespa, isso muito puxado justamente por essa dinâmica, né? É mais do que você escolher também boas ações e boas empresas, você montar um portfólio com equilíbrio de risco adequado, a ideia é justamente essa, né? Quando o Ibovespa sobe, a gente subir mais do que o Ibovespa, e quando o Ibovespa cai, a gente cai menos do Ibovespa, né? O controle aqui de beta de carteira e de desenho de portfólio de ativos. Nesse cenário, a gente fica com uma carteira um year to date aí de menos 0,08%, praticamente uma carteira 0 a 0, enquanto o Ibovespa fechou fevereiro com menos 4,5%. Ok? Então, vamos lá, assim, né? Começando agora essa parte da nossa carta, né? Do nosso relatório aqui em formato de vídeo. Falar um pouco das teses de investimento. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aí algo em torno de 11, 12 ações que compõem o portfólio da carteira da Elevate e dos nossos clientes. E agora, no mês de fevereiro, a gente participou de uma série de reuniões com essas empresas onde eles publicam, né, o resultado financeiro referente ao quarto trimestre de 2022, em conjunto com uma reunião de mercado onde participa gestores, analistas, investidores para discutir com a companhia os números, entender perspectivas e pontos de atenção. Então, a gente traz aqui um resumo para vocês dessas análises, tá? Então, aqui o vídeo ele vai ficar um pouco mais detalhista, um pouco mais, né, focado de fato no micro. Então, vamos lá, que eu sei que a gente sabe que tem muitos clientes que gostam também dessa análise. A gente mudou aqui o nosso quadro aqui com os principais indicadores das empresas que a gente investe, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco essa lógica, do lado esquerdo a gente está falando da Capital Weber, né? Hoje é a nossa segunda, terceira maior posição da carteira, e já adianto que muito provavelmente será o nosso carro-chefe para 2023. A gente está fazendo algumas análises de Gerdau, a gente também vai trazer os resultados dela para vocês. Muito mais uma análise de precificação da ação agora, é uma parte mais técnica que envolve essa decisão, mas com certeza a Kepler ela tem tudo para ser a principal ação ou uma das principais ações da carteira da Elevate para este ano, tá? Então, se a gente pega a empresa, ela fechou 2022 com uma receita de praticamente quase 2 bilhões de reais, né? Uma alta de 48% comparado ao ano anterior. Ela fechou com um EBITDA, né, de 0,5 bi, né, em torno de 500 milhões de reais, um aumento de 135%. Então, esse aqui é um indicador muito importante, né? Você vê que a geração de lucro operacional, né, enfim, o EBITDA, ou, na verdade, não é muito lucro operacional, né? Vamos chamar de EBITDA tecnicamente, mas seria mais ou menos isso, né? Mais lucro líquido maior, né? O percentual de aumento maior do que a receita. Isso mostra que a empresa ela vem conseguindo não só expandir receita, mas principalmente melhorar a margem, o que para nós é excelente como investidores, tá bom? Então, apresentou um lucro líquido de 380 milhões para o período também, um aumento aí de 147%, excelente resultado. Aqui, para quem não sabe, a sigla EV é de Enterprise Value, né? Então, o valor de mercado da companhia, basicamente, a gente considera aqui, né? A gente pega, basicamente, a cotação da empresa, multiplica pela quantidade de ações que ela tem e soma, numa lógica de módulo, a dívida da companhia, né? Se ela, o caixa ou a dívida líquida. Então, está dando algo em torno de 2 bi, né? O valor de mercado da companhia. E aqui alguns indicadores pré-avaliação, né? De valuation, né? Então, EV sobre EBITDA, que a gente tem de pouco ao quanto que vale a companhia dividido pelo seu lucro, né, o EBITDA. A lógica de PE, aqui também está em inglês, de Prices per Earnings, né, o famoso PL, né, então a empresa negociava em torno de 4,7 vezes o lucro. Na nossa visão, um valor muito baixo, isso quer dizer que o preço da ação está barata. E aqui o EPS, né, que é o Earnings per Share, que seria basicamente o lucro por ação, né? Então, navega na casa de 21%, para nós isso é muito bom, tá? Aqui a gente traz mais curiosidade, tá? A performance da ação, né, em si nos últimos 12 meses, foi uma ação que subiu 16%. É interessante vocês notarem que, eventualmente, na carteira da Elevate, você pode ter uma performance diferente dessa ação. Para quem está conosco aí há mais de 12 meses, eventualmente essa performance é maior do que a cotação de mercado, que a gente tenta fazer as operações de atualização da carteira mensal, de comprar no mês que ela está mais caindo, revender no mês de alta, então tende a ser uma performance melhor. Mas mesmo assim, no agregado do ano, ela tem uma performance excelente de 16%, um dividend yield brutal no mês de 2022 de praticamente 30%, muito bom, e no ano a ação ela cai em menos 2%, né? Então, lembra que eu falei lá no começo do vídeo, assim, essa questão, né, de Fed, essa questão de discussão de Banco Central, isso gera muito ruído no mercado, mas quando você faz uma análise micro, como é o caso de Kepler Weber, você percebe uma empresa que ela está com uma saúde financeira muito forte, ela atua num setor muito bom, que é o do agronegócio, e com uma perspectiva de expansão muito forte, e a ação
cai no ano. Então, isso para a gente acaba sendo uma excelente oportunidade de compra, né, pensando num ciclo de médio e longo prazo, tá bom? Então, muito provavelmente, as atualizações da carteira que a gente vai fazer nos próximos dias, elas tendem a aumentar a posição de cap level na carteira de todos os nossos clientes. Então, só um contexto, a empresa apresentou, né, forte crescimento de receita e rentabilidade, aproveitando de maneira eficiente a posição de mercado da companhia, ela é líder de market share na produção de silos para armazenamento de grãos, né? E frente a uma conjuntura favorável para o agronegócio, né? E também oportunidades de novas áreas de atuação. Então, a Kepler passa por um momento muito legal, muito importante. Ela tem, né, o Piero, que era o presidente da companhia, ele fez esse ciclo maravilhoso de crescimento e expansão da Kepler, né? Um dos responsáveis também foi o diretor comercial da companhia, que reformulou novas áreas de atuação. Então, a Kepler, ela tem não só agora operações, né, que a gente fala de pós-colheita, mas também operações internacionais, operações de infraestrutura com portos e ferrovias, outras operações industriais de armazenamento de grãos e de silos, secadores, enfim. Isso fez com que, de fato, ela aumentasse o seu leque de oferta de produtos e a gente vê aí o reflexo disso na performance financeira da companhia, né? E nesse contexto a gente acaba tendo o Piero, na verdade, saindo da presidência executiva, indo para o conselho da companhia e o atual diretor comercial da Kepler assumindo a presidência da empresa. A gente fez uma reunião que a gente gostou muito da visão desse novo diretor, né? Junto com o CFO da companhia, eles têm uma gestão muito bem organizada, muito conservadora, que é o que nosso perfil, né, de investimento. A gente está muito animado, né, para entender aí ou perceber os próximos passos da Kepler nesse ano de 2023. A empresa teve o melhor resultado financeiro da sua história, então acho que isso acaba sendo um fator super importante, e também uma evolução de ROI que é absurda, né? ROI, para quem não sabe, é a lógica de Return on Investment Capital. Então, para quem é cliente também nosso de longo tempo, sabe que a gente usa o que a gente chama o conceito de árvore de valor, onde a gente analisa uma série de indicadores para entender se essa empresa ela faz ou não sentido estar no portfólio da carteira da Elevate. Um principal indicador, de fato, é o EVA, né, que é Economic Value Add, basicamente, né? Então, é a lógica de valor adicionado econômico que essa companhia gera. E o principal indicador é o ROIC versus o VAC, né? Que é o custo ponderado médio de capital próprio. Já comecei a falar muito economês aqui, né, gente? Desculpa, mas falar tudo isso de fato porque ROIC é um indicador que a gente olha muito, né? Ele acaba sendo feito muito importante de escolha se essa empresa faz ou não parte do nosso portfólio. E acreditem, um ROIC de 100% é um ROIC muito bom, né? E aí ele, de fato, ele é fruto de um aumento que a gente já comentou de margem operacional da companhia. Então, Kepler Weber, de novo, entregou um ano 2022 fantástico, uma expectativa muito boa para 2023. Perspectivas futuras e principais pontos de atenção para Kepler Weber. Projeção recorde de 320 milhões de toneladas de produção de grãos na safra 22-23. A gente vem conversando com os principais órgãos, né, do setor, que controlam toda a parte do que fazem análise, né, do setor agrícola de agronegócio brasileiro, e de fato a gente tem tudo para ter aí a maior safra da história do Brasil, né? E isso para a gente é muito importante porque se você tem uma maior safra, você tem um produtor com mais dinheiro e aí querendo investir mais, de fato, na lógica de silos de armazenamento para grãos, né? A gente tem um cenário também de menor pressão de custos, em especial do aço, isso é muito bom porque, de novo, reforça a melhora de margem operacional e reforça, né, um crescimento de lucro superior ao crescimento de receita da companhia. Um outro ponto importante também é a migração para o novo mercado, né? Então, a companhia ela já tem, né, toda organizada a lógica da sua assembleia para fazer essa transição. A gente só está aguardando, de fato, esses 60 dias pós a Assembleia Geral Ordinária, por isso que é o AGO, para que a empresa ela migre para essa classe de ativos dentro da B3, né? A gente enxerga isso muito com bons olhos, isso só reforça, de fato, a excelência em governança corporativa que a Kepler Weber tem, como também vai abrir espaço para que fundos, né, de investimentos internacionais ou fundos de alocação que colocam isso como premissa ou como regra possam também investir na Kepler. Então, isso vai provavelmente aumentar a liquidez e tende a valorizar a ação do ativo nos próximos meses, tá bom? E uma outra coisa importante também, a Kepler Weber ela é muito interessante porque são projetos relativamente caros, né? Aonde o produtor, né, ou o cliente da Kepler, ele de fato ele busca, né, tanto o plano safra, né, como as PCAs, né, que é o programa
específico para a construção de silos do governo federal, ele busca essas linhas de crédito para justamente conseguir concluir, né, a contratação da Capital para a fabricação de silos, e teve uma expansão no finalzinho do ano passado do BNDES de mais 300 milhões de reais para um FIAGRO, que a própria Kepler criou junto com o BTG, agora com a adição do BNDES, para justamente dividir isso com os clientes para ajudar na captação financeira para a construção de silos de armazenamento. Isso é uma outra iniciativa importante, né? A gente ficou muito feliz com a companhia se articulando e criando todo esse contexto, então vai ser muito bom para facilitar, né, todo o processo de venda, de novo, né, aumento de receita e de lucro da companhia para o ano que vem. Então, Kepler, de fato, só notícias positivas, a gente fica muito feliz com a companhia e, de novo, já adiantando né, alguns pontos, tende a ser a maior ou a principal posição da Elevate para 2023. Agora vamos falar de uma outra empresa menos conhecida, que é a Shoes, né? Então, para quem não conhece a Shoes, ela tem, né, duas principais linhas que a gente fala, né? Tanto a questão de compressores, né? E como também a parte de peças na linha automotiva, né? Basicamente, principalmente para veículos pesados, né? Não só caminhões, mas também tratores. E aí entra toda a ligação, né? Quando a gente olha o macro do setor de agronegócio pujante combinado com o setor industrial como a Shoes, né? Então, a gente teve um ano muito desafiador para todas as empresas industriais em 2022, né? Mas mesmo assim a companhia conseguiu entregar, né? Forte resultado financeiro, de novo, melhora de margem operacional. O que é melhora de margem operacional, né? O lucro líquido cresce mais do que a receita da companhia. Isso mostra o quão saudável ou o quão organizada essa empresa ela está perante o mercado que ela atua, né? Então, os principais pontos, né, que trouxeram essa melhora de margem foi o controle de repasse o controle, não só o controle, mas também o repasse de custos dos custos de produtos vendidos para os seus clientes, reposicionamento mercadológico e redução de capital de giro, né? Esses foram os principais pontos positivos que fez com que a Shoes entregasse de novo esse excelente resultado. Então a gente teve um aumento aqui, né, principais destaques, mais de 50% de expansão de EBITDA, um aumento de margem vista de 21%, que isso é muito bom, né? Isso se deu basicamente o que a gente chama de reposicionamento mercadológico, né? Mas foi de fato a leitura da companhia para aonde o mercado de atuação estava caminhando e quais seriam os produtos que ela deveria melhor ofertar para esses novos caminhos, né? Então, a gente teve, né, um crescimento de 11% na divisão de compressores, né, com 64 novos produtos lançados só no ano passado. Então, isso mostra uma coisa que para nós é muito importante, a capacidade de inovação que a companhia tem perante o cenário macro, né? E um cenário macro complexo como que foi o do ano passado. E além desse crescimento, também um crescimento expressivo de 34% na divisão automotiva, puxado basicamente por veículos pesados que a gente trata aqui na Elevate, né? Então, isso é um negócio muito importante, que às vezes a gente fala sempre de divisão automotiva, porque a gente sempre tem uma visão muito negativa do setor, mas, de novo, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, e a Shoes, ela conseguiu, de fato, ter um posicionamento muito forte e surfar muito bem essa onda, né? De nova linha, a lógica dos caminhões Euro 5, Euro 6, o crescimento de peças, né, de veículos pesados para o agronegócio. Também a companhia, ela ganhou, né, no ano passado, o prêmio de melhor fornecedora da John Deere Global, né? A John Deere. Estou com dificuldade de falar o nome da empresa. A John Deere. Como uma das maiores produtoras de tratores, né, e veículos para o agro no mundo, né? Então, ela ter ganho esse prêmio mostra, de fato, a competência técnica e a capacidade executiva de gestão da companhia. Isso deixa a gente também, de novo, muito tranquilo com a tese de investimento. Perspectivas futuras e principais pontos de atenção. A companhia ela segue muito confiante no seu processo de expansão e receita de lucros. Então, ela entende que o cenário de 2023, né, continua sendo um cenário complexo como 2022, mas talvez um pouco menos complexo, né? E a companhia está estruturada e organizada para surfar um novo ciclo de crescimento, não só de receitas e de lucro, e apresentou um plano para a gente que a gente ficou também muito satisfeito e muito animado com as perspectivas da companhia, né? Então, um investimento muito forte em tecnologia e produtividade, né? Então, a gente percebe que, de fato, o foco da Shoes, né, tanto em 2022 mas para 2023, vem sendo, né, no aumento de oferta de novos produtos, atuação em novos mercados e diferentes canais de venda. Então, ela não está parada, né? Uma coisa que é muito legal quando você visita uma fábrica da Shoes, não é aquela fábrica que você imagina, sei lá, uma fábrica de construção de compressores ou de construção de peças, né? Aquela mesma fábrica com peças antigas, não. Na verdade, eles investem muito e alocam o capital de uma forma muito inteligente
em inovação, que gera uma dinâmica de novos produtos, como também não só para o mercado que ela já atua, mas também expandir isso para outros tipos de mercado, né? Então, isso para a gente é um sinal também muito positivo, e a gente vê, né, historicamente, que essa alocação ela se converteu em resultados financeiros muito fortes, olhando aqui todo o histórico de 2022. De novo, né, mais uma ação que, mesmo com um resultado maravilhoso, cai 3% no ano. Já nem preciso te dizer, né, o que a gente acha de oportunidade de compra nesse caso, não só de Kepler, mas como também no caso de Churros. Perfeito? Vamos para a nossa terceira empresa. Vou falar de Irani, né? A Irani também, enfim, né, só resultado verdezinho em todas as linhas, né, não só de receita, mas de novo EBITDA e lucro, né? A companhia ela teve de novo um ano passado também muito forte, não só de performance, mas também de dividend yield, né? E no ano ela continua sendo precificada de uma forma muito positiva, porque o resultado financeiro do 4 tri surpreendeu muito positivamente, né? Então, a gente tem muito essa discussão, né, de preocupação com aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas que a gente investe, né? Então, a Irani acaba sendo, né, um exemplo clássico, né, dessa tese de investimento, que é justamente, para quem não sabe, a Irani, ela fabrica basicamente embalagens sustentáveis, né? Feita a partir de papéis reciclados, né, como também pensando na troca, né, de produtos plásticos, né? Quem sabe tem uma dificuldade maior de reciclagem, um impacto ambiental muito maior na produção, distribuição, enfim. Então, além de todos esses pontos, a gente vê uma empresa que ela consegue surfar muito bem financeiramente e gerir uma empresa muito bem nessa lógica, né? Então, a gente participou de um evento muito legal da Irani de Economia Circular, que é um outro tema que a gente estuda bastante, né? Levante, a gente gosta muito do tema, e eles acabam sendo aí, principalmente no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma empresa referência para esse tipo de análise, né? Quando a gente discute esses aspectos. Então, principais destaques da companhia, né? Melhora de margem financeira decorrente da variação do valor justo dos ativos biológicos. Então, basicamente, para quem não sabe, a Irani, né? Parte dos seus produtos são feitos de papéis reciclados e parte são feitos de, né, fazendas, né, de produção de madeiras próprias, né? Então, ela não usa madeira, né, de mata original para produzir, muito pelo contrário. E aí, isso de fato teve uma valorização do preço da madeira nos últimos meses, e isso ajudou financeiramente a companhia a melhorar a margem financeira, né? Então, para quem acompanha bem a companhia nos últimos anos, ela tem o projeto que é a plataforma H, que são uma série de projetos buscando, de fato, né, melhorar a eficiência, aumentar a escala de produção e reduzir custos. Então, mesmo com esse cenário de expansão forte de CAPEX, a companhia continua num nível de dívida, na nossa visão controlada, de 1,48 vezes, né? E um ROIC, né, de 23%. A gente sabe que toda vez que a empresa ela faz um investimento em capital, o ROIC tende a diminuir. Mesmo com essa queda, a gente entende que existe um patamar saudável de Return on Investment Capital, no caso de Irani. Um outro sinal importante para entender se a ação está barata, se está cara, é a questão se a empresa não tem um programa de recompra, né? Então, a empresa, ela imagina que ela tem dinheiro em caixa. Ela pode pegar esse dinheiro e distribuir via dividendos, ou ela pode alocar esse dinheiro de outra forma, né? Investindo no próprio negócio ou recomprando ações. Então, quando uma empresa como a Irani, ela faz essa análise, ela percebe que, geralmente, ela pode gerar mais valor para o acionista comprando as próprias ações, porque ela está extremamente descontada no mercado atual, do que investindo no seu próprio negócio, né? Então, quando a empresa ela toma esse tipo de decisão, isso mostra o quão barato está essa ação. Mesmo a ação se valorizando mais de 40% nos últimos 12 meses e 7% até o fechamento do mês de fevereiro, tá? Então, aqui alguns indicadores, né? O PE, né? O PL, fala que uma ação negocia 5 vezes lucro, isso quer dizer que o preço da ação corresponde a 5 anos de lucro da companhia. Isso é um patamar muito barato, tá? A média histórica do Ibovespa, a gente já comentou que é um patamar de 10 a 12 vezes, então a gente está falando aqui de um desconto praticamente 50% num patamar histórico de Ibov. Então, isso justifica um pouco por que a gente tem a ação, né? E por que a empresa está recomprando. Então, ela já teve 15% desse programa executado e provavelmente ela vai aí avançar nos próximos meses, e isso tende também a melhorar a valorização das ações. Perfeito? Perspectivas futuras e principais pontos de atenção. Acho que a gente entende que, na verdade, é, a Irani, basicamente, ela fabrica embalagens, né? Então, o lucro da empresa vai estar muito atrelado ao preço das embalagens vendidas no mercado brasileiro, principalmente. Então, a gente entende que existem dois grandes grupos de produtos que a Irani vende, né? Tanto a lógica de papel ondulado e a lógica de embalagem. Então, isso é um ponto interessante, assim, né? No caso de Irani,
Quando a gente fala de papel ondulado, a gente está falando de um ativo que ele está diretamente ligado ao ciclo econômico local, né? O que isso quer dizer? Se você tem uma economia em expansão e as pessoas compram mais embalagem precisa ser fabricada e mais embalagem precisa ser vendida. Então, isso faz com que o aumento da demanda aumente os preços e isso reflete positivamente na Irani. Para quem nos acompanha, a gente sabe que a gente, de uma certa forma, está pessimista, né, com o ciclo econômico local para 2023, então esse é um ponto de atenção que a gente está olhando na tese. Ao mesmo tempo, também, quando a gente olha a parte de embalagens, a gente vê que hoje mais de 50% da receita da Irani, ela vem, na verdade, do setor alimentício, né? E a gente sabe que esse setor alimentício ele tem uma demanda muito mais resiliente quando a gente olha outros setores econômicos, né, do Brasil, mesmo em um cenário de expansão ou de, enfim, encolhimento de PIB. Então, isso também é algo que a gente olha com muito carinho, muito importante. Qualquer deterioração desses dois indicadores pode fazer com que a gente revise a tese de Irani. Perfeito? Bem, aqui eu estou seguindo basicamente a ordem das publicações, né, e das reuniões que a gente fez com as empresas. Vamos falar agora de pão de açúcar, né? Pão de açúcar aqui já surge alguns números vermelhos, né, assim. E é muito interessante porque a Elevate ela tem uma estratégia de investir, a gente tem alguns filtros, né, para selecionar as empresas que a gente investe. E a gente faz análise de value. Basicamente, existe um termo que a gente chama de value invest, né, que é investimento em valor, que não foi a Elevate que criou, basicamente esse termo foi criado já na década de 40, né, na verdade do século passado, e a gente vem aprimorando tudo isso. Na verdade, quem ganha dinheiro em bolsa são as pessoas que seguem essa metodologia, e a gente segue muito isso na Elevate. Existem até alguns parâmetros mais básicos que fazem com que a gente invista ou não numa empresa, né? No caso de Pão de Açúcar, é uma empresa que originalmente ela não se encaixa na estratégia de Value Invest, né? Basicamente por quê? Porque é uma empresa que está num setor que sofre com a inflação mais alta, né? E esse sofrimento a gente já vê aí, né, no reflexo de um aumento de receita, mas de uma queda muito forte, não só de EBITDA, mas também de lucro líquido, né? Originalmente, se fosse só esses pontos que a gente estivesse olhando na tese de Pão de Açúcar, a empresa não faria parte da carteira da Elevate, tá? É uma empresa que no ano passado ela já caiu 33%, né? Lembrando que a gente não surfou esses 33%, né? A tese de Pão de Açúcar é uma tese relativamente recente na Elevate, a gente entrou aí no segundo semestre do ano passado, então a gente não pegou toda essa queda de 33%. E o principal motivo da entrada da tese de Pão de Açúcar, existe um conceito que a gente chama no mercado de soma das partes, né? Então, ou que a gente chama de ativos escondidos. Então, quando a gente olha o Pão de Açúcar, o que acontece? Quando a gente compra as ações do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, a gente está comprando uma holding que tem várias empresas que compõem esse negócio, né? Então, quando a gente compra as ações de Hipercar 3, a gente está comprando as operações do Grupo de Açúcar no Brasil, como também, basicamente, mais de 90% das operações do Grupo Êxito, que é um grupo tanto de supermercados e de shoppings da Colômbia, como também 40% das operações do e-commerce do Grupo Casino lá na França, lá na Europa, né? Então, assim, quando a gente olha o negócio do Pão de Açúcar Brasil, é um negócio que, de fato, ele vem performando ruim, né? E não passaria os nossos indicadores. Só que a gente percebeu, fazendo essa análise de soma das partes e de ativos escondidos, basicamente, qual que é a lógica, né? Então, a empresa, ela tinha lá, dentro dessa estrutura das ações, uma participação do Grupo Êxito, que são as operações de supermercados e shoppings da holding na Colômbia. Quando a gente olhava essa empresa, e essa empresa ela tem, né, capital listado na Bolsa da Colômbia, só essa empresa ela está avaliada em algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais, né? Então, esse é o EV, Enterprise Value, dessa operação do Grupo Êxito na Colômbia. Quando a gente pega o EV, né, que é o Enterprise Value do GPA, que é da holding inteira, a gente vê que o preço da ação reflete um EV/EBITDA de 5,8 bilhões de reais. Então, perceba que existe aqui uma arbitragem, uma distorção, né? Então, peraí, Charles, a gente está investindo... Então, vamos ver se a gente entendeu. A gente está investindo numa empresa que tem várias empresas, uma holding com várias empresas, e esse investimento a gente está pagando, essa empresa está sendo avaliada, vamos arredondar, em 6 bilhões de reais. Isso. E essa holding, ela tem vários negócios. Ela tem operação de supermercado no Brasil, na Colômbia, e metade da operação e-commerce do grupo na Europa. Exato. E aí você está me dizendo aqui, só a operação da Colômbia, não contando a operação do Brasil, a operação da França, só essa operação vale de 7, 8 bi.
Exatamente. Então, existe aqui o que a gente fala, né? Uma arbitragem do tipo, eu estou comprando uma nota de R$ 7, na verdade, nem uma nota de 7, né? A gente sabe que a gente tem vários negócios aqui dentro e só um dos 3 negócios vale muito mais do que a holding como um todo. Isso mostra o quão barato ou quão descontado está a ação de Pão de Açúcar. Então, toda a tese ela foi montada nessa lógica, tá? E aí o que para nós é muito importante é que desde o final do ano passado, desde que a gente montou essa estratégia, a companhia ela vem avançando num processo que a gente chama de spin-off, que é justamente pegar o grupo esse dessas operações na Colômbia que estão dentro da holding e tirar isso dentro da holding, né? E como que vai ser esse processo basicamente? Se você é acionista do Pão de Açúcar, você vai continuar sendo acionista do Pão de Açúcar, mas você vai receber as ações desse processo que a gente chama de redução de capital. Então, quando você tem uma empresa dentro do Pão de Açúcar e você desmembra ela, faz o spin-off, ela vira uma empresa independente, você vai continuar sócio da empresa mãe e vai receber as ações dessa empresa filha criada, né? Então, só esse processo aqui de distribuição de ações estima-se um valor próximo de 7 bilhões de reais, né? Então, óbvio que esse não é um valor final, né? Tem outros custos, tem outras análises, vai depender dos processos de registro, né? Então, a gente vê que esse processo ele vem caminhando num ritmo muito bom. De fato, a companhia ela vem tocando isso muito bem. Então já teve, né, todo o processo esse processo de edição de capital já foi aprovado numa assembleia geral com acionistas e com credores. E o próximo processo de fato é só fazer o registro desse processo, né, tanto na SEC, porque o Pão de Açúcar tem ações negociadas na Bolsa Americana, como na CVM por ter ações listadas na Bolsa Brasileira. A gente acredita que até o meio do ano esse processo ele se conclua, que todos os investidores do Pão de Açúcar vão receber também ações do grupo Êxito, e a partir desse momento a gente vai revisitar a tese para entender os novos preços das ações e com ou não faz sentido continuar alocado na tese, tá bom? Aqui, eu não vou ler os principais pontos operacionais do Pão de Açúcar, mas acho que vale destacar, né? Se a gente percebe aqui, a gente teve uma queda de EBIT, mas uma queda de lucro líquido muito forte. E aí, isso basicamente foi por elementos excepcionais, né? Tanto contingências, né, e de imposto de renda que impactaram quase 900 milhões de reais o lucro líquido da companhia. De uma certa forma, a empresa foi conservadora em estimar todos esses elementos excepcionais para deduzir isso do lucro. Provavelmente isso tende a reduzir nos próximos trimestres. Isso pode refletir num bom processo, né, de reprecificação, de aumento de lucro e reprecificação do preço da ação, tá? Então, e outro ponto também que pegou aqui um ponto de atenção negativo para a tese de Pão de Açúcar, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma decisão da STF sobre o pagamento de CSLL, né, que é o Imposto de Contribuição Social, que impactou basicamente 300 milhões o balanço. Então, basicamente, o que acontece? Há cerca de várias décadas, o Pão de Açúcar ele tinha uma decisão no STF que eximia a companhia do pagamento desse tributo, né? E teve uma decisão nova da STF, na verdade, derrubando essa tese, o que juridicamente é uma insegurança muito forte, mas não só derrubando, mas obrigando as empresas voltarem para o passado e pagar todo esse passivo de não pagamento desses impostos dos anos anteriores, né? Isso é algo novo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A companhia ela recorreu e vem recorrendo desse processo. A gente entende que isso vai se esticar para os próximos anos, mas de fato aqui é um pouco que a gente brinca de suco Brasil e de insegurança jurídica que a gente tanto fala, né? Então isso realmente é algo que só, infelizmente, acontece por aqui e isso impactou muitas ações do Pão de Açúcar, né? A gente entendeu, olhando não o operacional do Pão de Açúcar, mas essa tese que eu expliquei para vocês do spin-off do Grupo Êxito, como uma eventual oportunidade de correção da posição. Perfeito? Vamos falar agora da nossa penúltima empresa, né? Nosso carro-chefe aí no ano de 2022, que foi Gerdau. Então, Gerdau, ela publicou, né, um balanço onde ela teve um aumento de receita, mas uma eventual queda de EBITDA e de lucro líquido para 2022. Essa performance já era esperada pela Elevate, tá? Então, uma coisa que é muito importante. De fato, 2021 foi um ano que a companhia teve os seus melhores, o seu recorde, né, de receita de lucro líquido da história da empresa. E a gente sabia que 2022, de fato, ela tende a ser um ano um pouco mais difícil, como também será 2023 para a Gerdau, tá? Acho que se vai ser um ano difícil porque a gente continua investindo na ação, porque a ação ela está ridicularmente barata. Então, quando a gente olha a relação de preço sobre lucro, no caso de Gerdau, a gente está falando de uma ação que negocia hoje 3 vezes lucro, sendo que, de novo, o histórico do Ibovespa é algo em torno de 10 a 12 vezes. Então, já aqui a gente já viu
o quão descontado está o preço da companhia, né? Se a gente olha no passado, é uma empresa que subvalorizou mais de 20%, pagou 11% de dividend yield, né? Então isso quer dizer que os dividendos e juros de capitais distribuídos pela Gerdau correspondem a 11% do preço da ação no começo de 2022, o que mostra de fato que foi um excelente investimento, tá? A gente vai recalibrar também o de Gerdau, avaliando as perspectivas para este ano, né? Então, já falando um pouco de resultados, assim, a gente teve um 2022 com uma série né, de um cenário que foi muito prejudicial para a companhia, mas mesmo assim ela conseguiu expandir receita. Destaque, receita líquida e fluxo de caixa livre, que para a gente é um indicador muito importante para uma empresa de commodities como a Gerdau, o maior da sua história novamente. Então você percebe que a empresa ela teve em 2022 que ela teve uma saúde financeira muito boa, não só em direção de receita, mas como também de fluxo de caixa. De fato, o que pegou para a Gerdau em 2022 foi a lógica de custos, né? Então, tanto custo de produção como custo de matéria-prima. Então, isso fez com que, de fato, reduzisse margem operacional da companhia. Principais pontos de atenção para a Gerdau, né? Então, a gente tem um cenário de inflação e juros altos que causam desaceleração econômica e trazem pressão nos custos de produção, né? Então, isso é muito importante. Se você tem um cenário de inflação mais alta e juros mais altos, você tem setores que são mais sensíveis, né, à lógica de ciclo doméstico econômico, como o caso da construção civil ou algumas indústrias, ou a parte de distribuição, que acaba pisando no freio. E ao pisar no freio, isso de uma certa forma pode diminuir a demanda de aço no Brasil, que de uma certa forma pode impactar os números da Gerdau no ano de 23, que a gente também está olhando isso muito próximo. A gente tem um processo de reabertura da China, né? Então isso acaba sendo um ponto positivo para a Gerdau, principalmente na parte de aços especiais, né? Por toda essa lógica de reposição de chips e semicondutores. Então, todo o mercado de veículos, seja leve ou pesado, sofreu por conta, né, das restrições da China, por conta do Covid, de produção de chip e semicondutores. De tudo que a gente vem lendo e analisando de China, de fato, o reopening da China, ele foi muito mais consolidado, né? Então, existia muito essa preocupação, não, vamos reabrir. Mas eles já falaram isso várias vezes, né? Durante o ano de 21 e 22, mas de fato eles estão reabrindo 100% a economia e isso tem que ser a positivo sobre esse olhar para esse tipo de setor, tá? Uma outra coisa muito importante também que a gente olha de perspectivas futuras para a TG Gerdau são a aprovação de pacotes governamentais, né? Tanto nos Estados Unidos, né? Que impactam positivamente a empresa, né? Um outro ponto é a lógica do processo de reshoring, né? Então, o que é o reshoring, basicamente? É, em vez de você americano, né? Então, desculpa, vou voltar 2 passos para trás. Uma tese importante de Gerdau é o que é uma empresa dolarizada. A gente já discutiu aqui, praticamente metade da receita da companhia é das operações que ela tem nos Estados Unidos, e a gente tem nos Estados Unidos uma economia ainda muito pujante, né? Além de ter uma economia muito pujante, a gente tem um governo fazendo uma série de pacotes e medidas que estimulam, né, a questão de obras, de infraestrutura, tanto na parte de chips, de condutores, como também na parte de energia, então, que eles chamam de o IRA, né, que é o que eles chamam um projeto de redução de inflação, mas tem um investimento forte em infraestrutura para a Gerdau, isso é muito bom. A gente vê no Brasil, né, se eu não me engano, semana passada teve um encontro do presidente Lula com a Frente Nacional de Prefeitos, né, da rediscussão de um plano de obras, da rediscussão de moradias populares, de uma certa forma acelera e é muito bom para a Gerdau para o mercado de aço doméstico Brasil, né? E aí, voltando para os Estados Unidos, o processo de reshoring também é muito importante, né? Então, ao invés de você nos Estados Unidos comprar aço chinês, você compra aço americano, então isso melhora a demanda lá positivamente. Sem contar também o segmento de oil and gas, que tem aumentando por uma questão, né, de restrição de oferta e aumento de demanda, vem aumentando os investimentos e aço acaba sendo um fator importantíssimo nesse ponto, tá bom? Então, a gente fecha a Gerdau e basicamente vamos falar da nossa última ação, que é Simpar. Simpar é aquela, de uma certa forma, é um pouco a nossa pimentinha da carteira, né? Ela está com uma posição menor na carteira, justamente porque fez sentido de ter uma posição pequena da ação nos últimos 12 meses, mas é uma ação que é uma empresa que a gente gosta muito, né? Então, para quem não conhece, Simpar, ela é uma hold que junta várias empresas, né? As principais, JSL, empresa de logística muito conhecida, a Movida na parte de aluguel de veículos leves, né? E a Vamos, a principal empresa de aluguel de veículos pesados, né? Tanto caminhões como também tratores. Então, a empresa, mesmo num cenário conturbado, né, que foi 2022,
ela expandiu fortemente receita, expandiu fortemente EBITDA e diminuiu o lucro líquido, né? Por que que ela diminuiu o lucro líquido? Isso é muito importante. A Simpar, o negócio da Simpar é um negócio muito forte numa lógica de alocação de capital. Então, é uma empresa que demanda muito capital para comprar peças e alugar essas peças e vender serviços para o mercado. Então, é uma empresa intensiva em capital. Como que ela capta esse capital? Através do mercado de crédito, né? E aí, quando você tem um juros muito alto, automaticamente, se você tem uma empresa muito endividada, ela começa a ter um custo de juros de dívida muito alto. E isso vem impactando o lucro da companhia. Então, por que que esse Simpar caiu tanto no ano passado, né? Então, esse cenário de Selic, né, a mais próximo de 14%, é muito ruim para a companhia. Só que a gente tem aqui uma posição engatilhada para quê? Quando a gente imaginar que vai existir um futuro ciclo de redução de queda de juros na Selic, muito provavelmente isso vai ser benéfico para a Simpar, e aí a ação atende a performar super bem, porque, de novo, né, ela está extremamente descontada. Isso é muito importante, assim, então a gente percebe que, mesmo com a publicação do resultado, no ano, a Simpar já sobe 6%, né? Se a gente pegar os dados de março, a Simpar é a melhor performance da nossa carteira neste ano, porque o mercado, de fato, percebeu que essa queda do ano passado não é uma queda que se justifica pela qualidade da companhia, né? Então, a gente participando do colo da companhia, o que a gente notou de importante, né? Então, mesmo com todo esse cenário, né, ruim, de juros altos, empresas quebrando, a Simpar ela vem expandindo e comprando novas empresas. Como eu falei para vocês, o setor que a Simpar atua é um setor muito intensivo de capital. Então, por ser líder em uma grande consolidadora e ter facilidade de acesso a crédito, ela consegue muito bem rolar a sua dívida e ter uma saúde financeira. Você pega empresas pequenas, que são empresas muito boas, mas que não têm a escala que a Simpar tem. Em um cenário de restrição de crédito, essas empresas elas acabam sofrendo mais. E nesse contexto, a Simpar acaba fazendo excelentes negócios de comprando excelentes ativos a preços descontados, né? Como foi o caso, por exemplo, da aquisição da IC Transportes, que para nós uma aquisição estrategicamente muito importante para a JSL, né? Então, quando a gente gera as cartas de atualização da carteira, a gente coloca alguns textos resumidos, né? Nesse mês, a gente resumiu um pouco mais no detalhe esta operação. Então, a empresa, ela inclui na carteira dela, né? Um segmento que ela não atuava, clientes que ela não atendia, e quando a gente olha todo o ecossistema da Simpar, a gente tem aqui um potencial de cross-selling gigantesco dentro desse lógico, tá bom? Então, pontos positivos e destaques para a Simpar, né? De novo, mesmo com todo esse cenário mais incerto, né, para o setor, maior receita líquida e maior EBITDA da história da companhia, ela registrou não só crescimento orgânico, não só crescimento inorgânico de aquisição, mas também crescimento orgânico, né? Então, é muito importante entender, né, que a gente coloca aqui geração de caixa diversificada e contratos de longo prazo. Então, a Simpar, ela tem uma dinâmica, né, de você tem várias empresas em diferentes setores, isso dilui risco de mercado também nesse sentido, e são muitos contratos de longo prazo, onde esses contratos possuem cláusulas de reajuste de preços, né? Então, se você tem juros mais altos e uma inflação mais alta, o contrato acaba sendo corrigido por essas taxas também. Então, ela consegue repassar isso muito bem para os seus clientes, o que acaba sendo muito importante no cenário, até se o cenário continua ruim por mais tempo, tá? E, de novo, mesmo com uma forte expansão de CAPEX, né, nessa compra de veículos, de caminhões, de tratores e tudo mais, ela conseguiu expandir ROIC, né? Maravilhosamente aí um 17% para o patamar da companhia, a gente vê esse número muito bom, tá? E aí eu, de novo, ponho de atenção de fato, de novo, né? Enquanto os juros continuarem mais altos, isso vai acabar penalizando o resultado financeiro da companhia, que penaliza lucro líquido, mas mesmo assim, né? Simpar é uma estratégia de growth, né? Uma estratégia de crescimento da carteira, e a empresa cresce tanto e tão bem que mesmo assim ela consegue distribuir dividendo, nem sendo, na verdade, o principal da estratégia da companhia. Perfeito, pessoal. Sendo assim, a gente encerra o nosso vídeo carta mensal do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, mandem feedbacks, né? No WhatsApp ali. Enfim, a gente sempre está super aberto à disposição para ouvir muito vocês. Qualquer dúvida das empresas investidas, estratégia, sempre estamos à disposição para atendê-los, tá bom? Um grande abraço e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Um grande abraço e até mais.